Olá, sejam bem-vindos ao NT Talks. Eu sou a Luana, da NT Consult. Estamos recebendo hoje o Felipe Haut e o Genésio. O Felipe atua no Sicredi hoje como coordenador de líder de engenharia de software, né? E o Genésio atua na NT Consult para o Sicredi como especialista de dados. É um prazer ter vocês aqui, né? E queria iniciar já te perguntando, Felipe, tu assumiu um novo desafio, né, em uma nova área dentro do Sicredi, já tem uma atuação ampla aí em vários outros contextos, né, como Pix, cadastro, CRM, e agora vem atuando em novos desafios no contexto de negócio PJ. Como que tu vem enxergando esse desafio? Obrigado, Luana. É um prazer estar aqui com vocês, também com o Genésio junto. Sim, recentemente eu tive uma mudança de área e é muito importante falar sobre isso porque toda mudança de área é um desafio, né? Um desafio na nossa carreira, porque a gente está aprendendo hoje novos contextos, aprendendo novas realidades, conhecendo novas pessoas e, primeiramente, eu sempre vejo como uma possibilidade de poder ouvir, né? Entrar numa área hoje, eu acho que qualquer líder precisa ter escuta muito ativa, entender hoje qual é a dor da área, seja do time, seja da área de produto, e a gente poder entender como que nós podemos contribuir, né? Muitas vezes a gente vai com ideias, né? Mas a gente nem parou para entender o contexto hoje, né, que a gente está. Então, o importante é primeiro entender. Eu já passei por diversas áreas e realmente isso vai somando muito na carreira, né? Agora eu estou nessa área de PJ, mas já passei também pela parte de CRM, a parte de marketing, growth, Pix, conta corrente, conta salário e assim por diante. Então, nesse momento, né, eu acho que é muito importante a gente sentar junto com os colaboradores, entender primeiro quem são eles, né? Quem são essas pessoas, de onde é que elas vêm, quais são as suas culturas, seus valores, para que nós, como líderes, podemos absorver isso e fazer uma liderança customizada, respeitando cada um deles. De contrapartida, sentar com todos hoje os stakeholders, né, os gerentes desses produtos, e entender um pouco qual é a realidade, qual é a dor, o que nós precisamos resolver. Dentro de uma instituição, a gente, como colaborador, precisa estar resolvendo algo, né? Isso é super natural. E como é que a gente, além de resolver algo, a gente agrega valor no que a gente está entregando? Então, esse é um primeiro estudo e estou muito contente. É um desafio, né? Sempre essa mudança de área, mudança de contexto, mas também aprendizado, né? Hoje uma mudança de função, vamos dizer assim, de produto, é sempre uma escola. Você sempre está aprendendo, né? Legal, Felipe. Vou linkar essa tua resposta a um assunto que está em hype, né, do momento aí, que é a inteligência artificial. Na tua percepção, assim, como que tu enxerga hoje o valor real, né, da entrega de IA no dia a dia? Legal, boa pergunta. Primeiro, inteligência artificial é um assunto muito delicado, né? Isso é quase igual religião ou política, né? Cada um tem o seu ponto de vista, né? A sua opinião sobre o tema. O importante é a gente entender hoje qual é a dor que a gente precisa resolver, Uhum. seja hoje numa área, seja hoje numa instituição ou algo que a gente quer entregar. Primeiro, o que nós queremos resolver? A gente quer resolver uma velocidade de uma entrega, a gente quer resolver algo, então a gente precisa focar energia nisso. Entender hoje se aquilo que a gente está pensando vai gerar valor. Então, acho que respondendo a tua pergunta, né, é primeiro ter foco no que você vai querer entregar. Depois, obviamente, você vem com a tecnologia embarcada, né? Inteligência artificial hoje numa eficiência de fluxo, hoje na entrega de valor vamos falar, no desenvolvimento de um software, né? Desde da parte do upstream até o downstream, a entrega de valor em produção, a gente pode aplicar a inteligência artificial de várias maneiras, né? Lá na linha produtiva, desde a parte da escrita e revisão de códigos, parte de qualidade, segurança da informação. Então, vai muito da estratégia e do problema que você quer resolver. Tá? Legal. Na NT a gente atua não só com clientes da área financeira, mas com clientes de outros setores também. E a gente vem percebendo, né, um ganho grande, né, do uso da IA, né, com a questão de eficiência operacional, redução de custo, né, e valor de fato gerado e entregue para o cliente, né? Eu acho que a gente até pode fazer um trocadilho aqui com o Genésio, porque ele está vivendo isso hoje na operação, no dia a dia, né, na construção dos dashboards, indicadores gerenciais de hoje e até operacionais para que a gente possa ter visibilidade hoje da operação. Mas como foi falado anteriormente,
podemos ter ganhos hoje em previsibilidade, podemos ter ganho hoje em revisão de código, dentre outros. Mas, Genésio, fica à vontade de também contar um pouquinho a tua realidade para nós hoje dentro da parte de Business Intelligence. Sim, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês também. Bom, no dia a dia, eu uso a inteligência artificial principalmente em ganho de velocidade, porque, como eu falei na conversa que a gente teve antes, antigamente o profissional ele tinha que buscar no Google como cada comando funciona, qual é a lógica, como construir o código. Hoje, a gente busca essa formatação, essa correção e essa troca, às vezes, de linguagem de uma forma muito mais rápida. E isso a gente ganha muita velocidade no dia a dia. Perfeito, muito bom. E essa velocidade, ela está inteiramente ligada com estratégia, né? Para que a gente tenha velocidade, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. O Genésio, né, já fez a construção de alguns dashboards que nos dão a previsibilidade das nossas entregas em saber se a gente precisa acelerar, né, ou colocar mais coisas, às vezes até para dentro de uma release hoje, né, para a gente entregar cada vez mais valor para os nossos associados, clientes e tudo mais. Porque hoje, né, quando a gente fala em eficiência de fluxo, não é só entregar mais rápido, é entregar com qualidade e segurança. E hoje, se a gente consegue ter essa visibilidade do quanto que a gente está tendo de problemas de qualidade, problemas de segurança, e antevindo isso para que a gente possa criar soluções mais robustas para que isso não ocorra, ajuda bastante. E a inteligência artificial, os boards, eles acabam nos tendo esse rumo como indicadores, né? Acabam nos mostrando isso. Legal. E, Raut, o Brasil, ele é referência, né, quando o assunto é produtos financeiros, né, digitais. Quais inovações do mercado financeiro, assim, tu tem visto, né, que gerou grande impacto? Perfeito. Tem várias, né? Eu acho que, assim, o Brasil, a gente tem pessoas muito criativas, né? O brasileiro, ele é muito criativo. E na área financeira não poderia ser diferente, né? A gente tem ali o Pix, que foi concebido também, se eu não estou enganado, ali em 2020, 2021, como uma ideia de transação instantânea, né? Então, funcionou muito bem. No início teve muitas dúvidas, né, sobre essa operação, a transação Pix, né? Hoje falando em usuários, né? Falando que não ia vingar e tudo mais, e hoje a gente vê que o Pix é uma das principais ferramentas da instituição financeira para transação de valores, e veio para ficar, obviamente. Também temos o Open Finance, que está na área financeira também como um facilitador hoje para os nossos associados e clientes, e isso também todas as instituições financeiras aderiram, né, obviamente até pelo próprio Banco Central. Mas falando um pouco do Pix, né, qual é uma das vantagens também é a questão de segurança, né? A gente falou um pouco sobre inteligência artificial. O Pix hoje é uma das ferramentas que utiliza muito essa questão de análise de fraude. Então, hoje, olhando o histórico das tuas transações, né, num lote hoje que tu vai processar, o próprio sistema já identifica se pode ser uma fraude ou não, né? Tem instituições que já estão utilizando inteligência artificial nos produtos, né? Então, seja terceirizado esse motor ou interno, tá? Raul, agora a gente vai falar sobre um tema polêmico, né? Que é a IA vai tirar empregos, né? Qual que é a tua percepção sobre essa mudança, né? Que a gente tá vendo, né? Que vai acontecer, né? Nos próximos anos, que já está acontecendo, mas que vai ser exponencial nos próximos anos, né? Qual que é a tua percepção, tua visão sobre isso? Essa pergunta gera muito debate, né? Assim, você que está nos assistindo também ali, você vai perceber e vai ter sua opinião própria sobre isso, né? Mas eu vou falar um pouco da minha realidade, do que eu acabo enxergando hoje nas instituições, tá? Eu entendo que vai remodelar os cargos, né? Assim como a gente teve a transformação digital, tá? E também a industrial lá anos atrás, as pessoas precisaram se adequar. Vamos dar um exemplo bem simples, né? Até para as pessoas que talvez não estejam tão ligadas na tecnologia que estão assistindo. Antigamente, né, no chão de fábrica, existia aqueles tornos para fazer uma peça. Aí veio a CNC, né, que hoje é um torno totalmente automatizado. Então, as pessoas precisaram adequar o seu cargo a serem programadores de CNC. Né? A CNC faz lá a peça, mas tem alguém que troca a fresa, tem alguém que programa ela. Na inteligência artificial,
segue a mesma lógica. As pessoas elas vão ter que se aperfeiçoar para poder gerir o seu dia a dia com inteligência artificial. Assim como o Genésio comentou conosco, a inteligência artificial já está no dia dele, na construção do board. Então, hoje, o Genésio bem comentou que demoraria muito mais tempo hoje para ele construir alguns boards e consultar se aquilo ia funcionar ou não de forma manual. Assim, ele coloca na inteligência artificial e dá esse valor para ele muito mais fácil. Então, eu entendo que vai remodelar os cargos, mas dificilmente vai desligar colaboradores. Falando hoje do ponto de vista que eu enxergo, existem, sim, outros pontos de vista. Indústria, varejo. A gente entende hoje que tem lojas, né, inclusive lojas piloto na China, que é 100% autônomas, né? Que hoje tu entra na loja lá, tem câmeras, a inteligência artificial identifica que você entra, identifica qual produto está tirando da gôndola e, inclusive, tem até os preços, né? Eles são variáveis de acordo com o perfil que entra, faz uma leitura do teu perfil. Mas isso, obviamente, né, gente, é piloto, está muito além. Então, a gente não consegue responder a 2030, 2050, o que vai ter lá para frente. Olhando nos dias atuais, a gente entende que vai remodelar os cargos e as pessoas, sim, têm que estudar inteligência artificial, assim como antigamente precisaram estudar Excel, Word, né, para que pudessem ter um cargo administrativo, né? E falando sobre o atendimento, Raut, o Sicredi hoje é uma das únicas organizações que seguem abrindo agências, né, pelo Brasil, ao contrário do movimento de outras instituições que vêm fechando, e aí perdendo um pouco esse contato próximo com o cliente, com o associado, no caso do Sicredi. E eu acho que vai ter muito espaço para isso, né, para esse contato humano, né, com o cliente, que vai ter um entendimento melhor, né, sobre o problema, porque muitas vezes ou pelo menos atualmente, né, a IA não consegue resolver todos os teus problemas, né, todos os problemas do cliente. Então, precisa dessa análise mais crítica, mais humanizada, né, e o Sicredi tem isso muito forte, né, na cultura, assim, né, de ter essa proximidade com os associados, né, e com as comunidades em que eles estão, né, presentes. O cooperativismo, ele preza muito, né, essa proximidade hoje com a sociedade, né? Uhum. Então, hoje, uma coisa que a inteligência artificial não vai tirar das pessoas hoje é o senso crítico, essa proximidade, esse calor humano, e entender a dor, entender o sentimento daquela pessoa. Isso seja dentro do gestor para liderado, liderado para gestor, de um ponto de atendimento para o seu associado, do associado para o ponto de atendimento. Então, volto a ressaltar, a inteligência artificial ela vai ser muito importante para alguns trabalhos repetitivos, algumas soluções mais rápidas de consulta e, sim, algumas automações em RPA de processos que hoje são morosos. Mas esse senso crítico, esse calor humano, não vai ser substituído. Não tem como substituir. Até porque todas as empresas hoje, pelo menos instituições financeiras, estão se adequando ao digital. O digital e hoje o presencial. Por quê? Assim como tem pessoas que andam hoje com dinheiro na carteira ou cheque, tem pessoas que estão ali com Apple Pay, né, para pagar direto com o celular. Então, são públicos. A gente precisa se adequar e atender esses públicos, tanto o digital quanto o presencial. Sim, né, a geração mais para frente, ou até essa que está nascendo agora, vai ter muito mais contato 100% com tecnologia. Não vai querer ir presencialmente em um local. Eu hoje já dificilmente vou presencialmente em um local, mas o importante é ele existir, porque a gente tem diversos tipos de público e sim, faz muita diferença na vida das pessoas o contato físico hoje, de tu estar próximo, conversando e entendendo a situação das pessoas. E falando agora dos profissionais, né, para essa nova era de IA, quais habilidades que vocês consideram que vão ser essenciais para esses profissionais? Bom, existem várias, né, habilidades que a gente precisa ter. Primeiro, é importante comentar o senso crítico, né? Porque não adianta tu ter uma ferramenta de inteligência artificial se você não tem o senso crítico e não sabe qual o problema que você vai resolver. A partir desse pressuposto, você cria estratégias, né? Obviamente, você tem que sim ter conhecimento em tecnologia, você tem que estudar a inteligência artificial e saber como você pode utilizar ela no seu dia a dia.
Até queria perguntar um pouco para o Genésio. Genésio, Sim. isso é algo que você vem vivenciando na pele, né? Então, assim, hoje, como é que tu se adequou, né? Quais são as tuas hard skills que tu teve que desenvolver, inclusive até soft skills, para que tu pudesse comportar a inteligência artificial, e não só isso, não só falando de inteligência artificial, mas também dessa mudança repentina da tecnologia, seja da ciência de dados, hoje que tu estás trabalhando. Uhum. Como é que tu conseguisse colocar isso no teu dia a dia? Bom, sobre soft skills, eu acho que eu posso falar sobre sempre ser muito aberto a aprender novas tecnologias, porque diariamente a gente troca ideia com os colegas profissionais, né, na empresa, e com isso a gente vai descobrindo novas ferramentas. Então a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Isso eu acho que é uma das principais questões que transformam um profissional mais diferenciado, né? Sobre ferramentas, eu acredito muito em machine learning, que seja uma das ferramentas principais no mercado hoje para análise de dados, né, para fazer previsões, para analisar tendência, para descobrir previsibilidade de quando vai ser entregado determinado produto ou iniciativas, né? Um outro detalhe também que eu considero muito importante é que a inteligência artificial, ela, como eu falei antes, ela ajuda muito em termos de velocidade. Só que a pessoa precisa realmente entender do negócio, porque para entregar o resultado, ela precisa realmente saber a cultura da empresa. Eu acho que é bem relevante também, né? Porque, querendo ou não, a inteligência artificial, ela não sabe como é que é o usuário que vai usar a ferramenta, ela não sabe quais são os níveis de profissionais que vão estar utilizando a ferramenta. Então, essa questão de entender o que realmente o negócio precisa, quais são os usuários que vão estar utilizando, qual é o objetivo de um dashboard ou uma análise que está sendo feita, esse tipo de informação digamos assim, indispensável para que consiga se entregar aquilo que precisa. Até tu trouxe um ponto muito importante, que é uma das coisas que a IA nunca vai conseguir, que é a cultura da empresa. A gente pode escrever num papel, a gente pode gravar num banco de dados para a IA ler, ela vai ler a cultura da empresa, mas o sentimento da cultura da empresa ela não vai ter, porque o sentimento é humano. E esse sentimento que vai mover a empresa para frente, aonde que ela quer chegar. A tecnologia, ela sempre vai saber da tua informação, mas quem vai tomar a decisão vai ser você. Se Sim. você vai permitir que ela tome a decisão, é um risco que você vai correr. Mas a grande maioria das instituições utiliza a tecnologia como um apoio, não como um fator decisivo. Falando em cultura, né, a gente vê que a cultura vai modificar, né, nesses próximos anos em função do uso da IA. Vai precisar estar no dia a dia, né, de toda a organização. E na tua visão, Raut, como que os líderes devem preparar os times, as equipes, né, para essa nova era? Perfeito. É um ponto muito importante porque, assim, quando a gente fala em respirar, você não pensa que você está respirando, é algo comum, é natural, você vai respirar, você está respirando, você está sentindo o ar entrando. Dentro da inteligência artificial, a tecnologia, a evolução técnica, ela acontece exatamente igual. As coisas vão acontecendo no nosso dia a dia e ela vai embarcando hoje como novas hard skills para um colaborador ou até para qualquer pessoa que trabalha hoje com tecnologia. Então, falar que agora todos precisam aprender IA. Mas você já parou para pensar quantas pessoas já usam IA? Ou quantas pessoas já estão pesquisando sobre IA? Então, as novas hard skills que a gente tem que ter é o primeiro ponto, é senso de curiosidade. Você tem que ser curioso. Tem que pesquisar, tá, mas peraí, IA é de comer ou de passar no cabelo? Então, assim, tentar entender hoje o que é aquilo, o que aquilo vai te agregar. Volto a dizer, o senso crítico. Legal, vamos utilizar isso agora a partir de hoje no nosso dia a dia. Vamos utilizar na parte produtiva. Então, todos os desenvolvedores agora têm que passar seu código pela IA. Legal. Mas quem é que vai hoje conferir isso? Quem é que realmente vai dar o aval que aquilo está certo? Beleza, desenvolvi ali, passei por qualidade.
quem é que vai fazer o deploy disso em produção? Quem é que vai confiar que aquilo dá 100% certo? Então, sempre vai precisar de um profissional ali analisando isso, se é o senso crítico, volto a dizer, se aquilo é certo ou é errado. Vai facilitar, obviamente, muitas coisas, né? Quem está nos assistindo, que é desenvolvedor de software, sabe quanto que a IA já facilitou o dia a dia. Né? Pô, antes demorava demais para escrever um código, hoje tu já pega código pré-pronto, customiza ali, coloca o que tu precisa colocar mais e deu, tá? Mas, obviamente, existe um profissional compreendendo hoje da regra de negócio, compreendendo o que aquilo vai entregar de valor para poder entregar a melhor solução. Porque hoje, para entender a lógica toda onde você quer chegar com software, você teria que dar muito contexto hoje para a inteligência artificial. Eu quero criar um software dessa maneira, dessa corzinha, que vai gerar tal resultado, mas ela não vai entregar, não vai entender da regra de negócio, não vai entender de propósito, não vai entender o que tu quer entregar lá na ponta, né, para o teu cliente ou associado. Então, sempre essa remodelagem ela vai existir. E as soft skills ou hard skills? Hard skills, obviamente, entender de tecnologia, pesquisar mais sobre inteligência artificial, ser questionador, que é uma das soft skills muito importantes, ser questionador. E, obviamente, esse é um ponto importante, eu acho que não precisava nem da IA para isso, é não se acomodar. Né? Eu acho que as pessoas têm que se desafiar, têm que sair da zona de conforto. Hoje, se você estiver sentindo que você está no mesmo lugar há muito tempo e as coisas não andam, significa de duas coisas, ou que você está na zona de conforto, e a segunda coisa é que você não fez nada para mudar essa realidade. Você precisa ir atrás da informação, você precisa correr e precisa se atualizar. E existe uma resistência para a mudança, né, de pessoas dentro do time. Como que tu lida com isso no dia a dia, assim, Raul? Eu acho que é muito aculturamento, Luana, né? Eu acho que, assim, primeiro, nenhum ser humano é igual. Você, eu, Genésio, a gente tem as nossas diferenças, nossas culturas, nossos valores. O importante é respeitar, né? A gente respeita, mas quando a gente está dentro de uma instituição, a gente tem um foco e um caminho, onde todos precisam seguir para aquele resultado, e nós precisamos alcançar o resultado junto. Então, o importante é a gente conversar muito com os colaboradores, instruí-los do quanto que aquilo é importante, e não só isso, né? Colocar todo mundo no jogo, né? Dizer, gente, olha só, nosso desafio é esse, o nosso objetivo é esse, a gente mostrar o valor que a gente quer entregar. Porque hoje, se eu te pedir, fecha essa caneta aqui, e eu não te pedir o porquê fechar essa caneta, você não... Tá, legal, eu fiz aquilo que você me pediu, mas não fez sentido aquilo. Fazer as coisas por fazer sem sentido, isso não gera engajamento, não gera o resultado, talvez, que a gente espera. Se eu te falar, Luana, por favor, fecha essa caneta para mim, porque eu quero levar lá na minha bolsa para assinar um contrato. Que legal, que contrato que o Raul vai assinar? Então, gera já aquela expectativa, já muda o contexto. Então, o quanto importante é dar clareza para onde a gente está indo, para que as pessoas possam cada vez contribuir. Por quê? Pessoas são proativas, prepositivas e tem toda uma história. A gente contrata pessoas não só por que elas são hoje, mas por toda a história que elas têm embarcada. Então, quanto que elas podem contribuir? Então, nós, como gestores, é importante dar clareza, transparência de onde estamos indo para que todos possam contribuir nesse resultado. Você sempre fala, Raul, que pessoas não são números, né? Então, essa é uma frase, assim, de destaque, né, do nosso último podcast. E como que essa visão se conecta com inteligência artificial, né? Com esse momento da inteligência artificial. Perfeito. Pessoas nunca serão números em nenhum lugar. Tá, gente? Isso é importante dizer. Todo mundo tem uma história, todo mundo foi criado por pai e mãe, sofreu bastante para estudar, teve toda a sua carreira bem consolidada para chegar numa empresa onde as pessoas precisam ser ouvidas e valorizadas. A transformação digital, ela não pode abafar todo um passado e todo um crescimento profissional e uma história humana. Então, hoje, cabe muito, sim, a nós gestores guiar essas pessoas para que elas consigam formular essas competências, principalmente essas hard skills, para que elas estejam preparadas para usufruir da inteligência artificial e fazer com que a inteligência artificial entregue o que a gente precise, remodelando, às vezes, pontualmente alguns cargos, para que a gente consiga chegar em alguns resultados. Mas, volto a dizer, nunca vai substituir uma pessoa, um senso crítico, né, as emoções de uma pessoa hoje, porque, querendo ou não, hoje,
quando a gente acredita naquilo que a gente entrega, no produto que a gente entrega de coração, a gente faz dar certo, aquele produto dá certo, não tem como dar errado. Aquela experiência ela vai acontecer. A partir do momento que a gente coloca isso na mão de uma inteligência artificial, simplesmente algo que entrega, sim, tecnologia, mas sem o contexto, sem emoção e sem realmente ter o sentido de como vai converter aquilo no resultado, de nada serve. Então, as duas coisas elas vêm para somar. Pessoas, as emoções, os conhecimentos, a história, os valores junto com o produto. Para a construção de um produto, tem a construção de um profissional e teve a construção de uma vida por trás disso aí. Legal, é potencializar, né, aqueles Exatamente. colaboradores. E, Raul, falando agora sobre empresas, né, que a gente está vendo aí no mercado que estão se vendendo como especialistas, experts em IA, né? Como que tu recomendaria, assim, a escolha de novos parceiros para outras organizações, né? Como que seria essa escolha, assim, nesse momento em que a gente tem, né, uma chuva aí de várias empresas oferecendo, né, serviços de IA como expertise? Perfeito. Primeiro, gente, é ter senso crítico, porque assim, ninguém vai fazer milagre, ok? Quanto mais clareza a gente conseguir dar para o parceiro de onde que nós queremos chegar, mais fácil de ele interpretar se ele vai poder te apoiar ou não vai poder te apoiar na solução. Desconfie de parceiros que vão chegar na tua instituição e vão dizer, vamos resolver todos os problemas que tu tem com inteligência artificial e vamos gerar um resultado extraordinário. Sem conhecer a tua regra de negócio, sem conhecer hoje os teus objetivos e a entrega que tu quer entregar hoje para os teus associados, que tu quer disponibilizar para eles. Então, primeiro, olhe bem, né, estude bem para ver quem é esse seu parceiro, esse seu fornecedor, entre em contato, explique a tua situação, depois reformule e entenda o quanto que ele pode contribuir. Volto a dizer, se ele te dizer que pode contribuir com tudo, desconfie, as pessoas vão somar. E é muito importante essa fala, porque a partir do momento que você escolhe alguém para seguir do teu lado, e o nome já é parceiro, tá? Não é prestador de serviço, é parceiro. O parceiro é aquela pessoa que está contigo na tristeza e na alegria. Então, assim, escolhe a pessoa que vai estar do teu lado, porque se tu tiver uma dificuldade na tua operação, essa pessoa vai suportar junto contigo. Se tu tiver algum problema de entrega, essa pessoa vai estar do teu lado ajudando nessa tua entrega. Então, assim, é importante que essas escolhas elas sejam feitas com o pé no chão, né? Não com pressa, não afoito, mas sim com muita inteligência, né, de negócio também envolvida nessas escolhas, tá? Na tua percepção, né, após a escolha desse parceiro, como que tu acha que é a melhor dinâmica dos times internos e do parceiro para que gere um melhor resultado, né, para a organização? Perfeito. Isso, na realidade, é até um tabu, por muitas vezes, né? Temos o terceiro, temos o time interno. É importante que todos hoje estejam na mesma página. Uhum. Por quê? Muitas vezes eu tenho o dev front interno e tenho o dev back-end externo. Se os dois não estão alinhados, eu pedi abacaxi e o outro entrega banana. Então, assim, as duas coisas têm que estar muito alinhadas. Então, desde o início do projeto, antes de a gente falar o tecnês, a gente tem que entender junto com o produto que a gente está entendendo o que nós queremos entregar. O que nós vamos ganhar com aquilo e como nós, como tecnologia, podemos apoiar. Aí a gente entra no famoso discovery, no upstream. Todo mundo dentro dessa sala compreendendo hoje tanto UX ou UI, como é que vai ser essa experiência, como é que vai ser essas telas. Então, a transparência hoje, a junção, não pode haver dúvida, seja CLT, seja terceiro. As pessoas elas precisam estar alinhadas com o mesmo objetivo. Uhum. Não pode haver, não, isso aqui eu te conto depois, tu vai ficar sabendo. Não, é junto. Todo mundo tem que estar alinhado. E, Genésio, falar sobre um tema que é a tua especialidade, né? IA sem dados não é nada, né, atualmente. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Não, gente. Inclusive para inteligência artificial funcionar, ela precisa trabalhar com dados. O motor da inteligência artificial é um conjunto de dados. À medida que você vai preenchendo a inteligência artificial com dados, mais precisa vai ser a resposta que ela vai te dar. Então,
uma coisa não funciona sem a outra. A inteligência artificial é um conjunto de algoritmos, né, que trabalha com base nos dados. Até complementando o Genésio, né, seja o OpenAI, seja o Google GitHub ou o Copilot em si, né, hoje são ferramentas obviamente poderosas, né, que até algumas dessas empresas já utilizam computação quântica para fazer o processamento de uma quantidade tão grande de dados. Elas funcionam porque elas têm hoje acesso a essa informação, né? Hoje, se fosse criar uma ferramenta do zero e tu não tiver o banco de dados, tu tens um motor. Então, tu vai ter que ligar ele numa API hoje que já fornece esses dados para ti. Até querer contribuir um pouco mais sobre isso e falar sobre a LLMs, né, que a gente hoje tem utilizado bastante para a construção de narrativas. Só que para essa narrativa ela funcionar, por exemplo, o profissional sem usar a LLM, o profissional ele tem que fazer a parte analítica cruzando várias informações para chegar em um resultado final, na conclusão. Hoje, com a LLM, funciona super bem, só que para essa LLM funcionar, são várias tentativas. Você tem que escrever várias vezes até que o resultado esteja de acordo com o que realmente vai agregar valor ao negócio, né? Então, é isso, basicamente, que eu queria contribuir também, porque a gente não falou sobre LLM, né? Sim, uma visão mais geral, né? Não tão... Você vai ter que falar assim, olha, pense como um analista financeiro que quer... Vai ter que verticalizar ela, né? Vai ter que escrever e repetir até que ela entenda exatamente e construa o resultado exatamente como você espera. Mas que levaria, como a gente falou antes, né, que levaria alguns dias para que um analista fizesse essa análise, ela faz em minutos. E uma vez estabelecido, depois ela trabalha sozinha, né? Rauch, tem vários sensacionalistas falando sobre demissão em massa em função de IA, né? E algumas empresas estão desligando de fato, né, profissionais aí um volume grande de profissionais das instituições, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Bom, existem várias linhas de pensamento, né? E volto a dizer, são pontos de vista distintos, né? Só peço que cuidem com os falsos profetas, né? Porque assim, hoje, uma empresa não vai demitir um colaborador, fazer o desligamento dele só porque hoje ele não entende inteligência artificial ou porque colocaram hoje um RPA ou reformularam hoje uma função. Eu entendo que cada empresa tem uma estratégia, tá? De negócio ou institucional, seja chegar num resultado, seja na entrega de um projeto que acabou, seja na redução de custos propriamente dito que pode fazer sentido naquele momento para a instituição. Mas eu entendo muito mais que as empresas hoje, pelo menos as quais eu conheço, estão olhando muito para o colaborador na reformulação dos seus cargos, não do contrário, no desligamento. Eu acho que o desligamento é muito mais sobre questão de performance, entrega, estratégia corporativa, do que propriamente dito inteligência artificial. Obviamente, existem setores hoje, como setores da indústria, ou setores da parte do comércio que sim estão modificando bastante as suas realidades com a inteligência artificial. Mas é estratégia. Quanto que a gente realmente se preocupa com aquele colaborador para reformular o cargo dele? As empresas, né, muitas delas olham para isso. Tá? Então, não diria que a IA está demitindo pessoas, né, por causa da inteligência artificial. Eu acho isso muito extremo falar. A gente precisa primeiro entender o contexto da empresa e a realidade da empresa para depois fazer esse pré-julgamento. A gente falou muito sobre eficiência operacional, né? O ganho da eficiência operacional com o IA. Como que isso se traduz no dia a dia? Bom, no desenvolvimento de software, a gente vem observando que a gente pode ganhar muito tempo na área produtiva, naquele end-to-end, né? Desde o que a gente pega aquela iniciativa para fazer, desce para o downstream, a parte do código mesmo, quanto que a gente pode utilizar a inteligência artificial na construção e consolidação desse código, ganhar tempo nisso, né? Inclusive até vendo, vamos dar um exemplo de um incidente que já ocorreu em produção, né? A gente consultar bases históricas com inteligência artificial para poder resolver muito mais rápido e entregar num SLA muito menor, e também, seguindo essa sequência do desenvolvimento de software, qualidade. Obviamente, a gente tem mais uma conferência com inteligência artificial. Isso também pode gerar um ganho muito grande.
consecutivamente, a gente consegue botar mais coisas nesse carrinho de compras. Então, a gente consegue entregar muito mais valor num curto período de tempo. Obviamente, isso é tudo um aculturamento, é um piloto, um aprendizado que tem que ser colocado aos poucos. E como é que tu vê isso ali dentro da parte de dados, Genésio? Inclusive, um dos dashboards que a gente desenvolveu, né, Raut, foi sobre medir eficiência de fluxo recentemente, né? Eficiência de fluxo, SLA, SLT, que é o System Lead Time, né? Tempo de entrega. Então, essa foi uma das últimas entregas que eu fiz e que o que eu posso falar sobre medir a minha eficiência é que com a IA, com certeza, eu levo menos da metade do tempo para entregar um dashboard atualmente. Muito bom. E assim, complementando o que o Genésio trouxe, foi feita uma construção do indicador muito importante, que é a operação. Então, assim, hoje quando tu olha a operação de cima, tudo que está sendo construído a nível de release, como é que a gente tem certeza que a gente vai entregar ou não vai entregar aquilo? A gente teria que entrar dentro de uma ferramenta, pode ser o Azure, pode ser o Figma, o que for, entrar história por história e fazer uma previsibilidade, seja de Monte Carlo ou o que for, para entender se a gente vai entregar. Hoje, com a inteligência artificial e hoje com dados para que a gente possa consumir, a gente consegue entender em quanto tempo que a gente entrega aquela solução. Também olhando dados históricos, ou seja, vou dar um exemplo, o time XPTO tem o costume de entregar 4 histórias de usuário por semana, a gente tem mais tantas histórias para entregar, quanto tempo que vai levar para entregar aquilo? E as análises preditivas que a inteligência artificial e o próprio BI, o Business Intelligence, vai gerar isso para a gente, ajuda muito nessa tomada de decisão, se precisamos trazer mais pessoas para ajudar, se precisamos acelerar ou não para chegar no resultado que a gente espera. Então, no dia a dia, isso já está sendo utilizado e ajuda muito na tomada de decisão. Inclusive, a regressão linear, ela olha o histórico, que a gente definiu uma janela, e olha para frente também, né? Olha não só no retrovisor, mas pelo para-brisa. Então, a gente consegue enxergar histórico e estatisticamente prever o futuro, quanto tempo a gente pode levar ainda, né? Inclusive considerando aqueles itens que podem ainda surgir, né? Então, não só o que a gente já tem no backlog, mas também aquelas que são acrescentadas com o tempo também, né? Isso é eficiência na veia, né? O que a gente não mede, a gente não consegue ter uma ideia hoje de fazer a gestão e saber se a gente está indo no caminho certo. A importância de medir isso e entender esses indicadores é muito importante. É a eficiência na veia. Raut, hoje no operacional, como que a nível de atendimento, né? Como que tu enxerga que a IA agrega? Perfeito. Eu acho que assim, quando a gente fala em nível de atendimento N1, N2, N3, dos problemas corriqueiros do dia a dia, mais envolvendo software, eu acho que a gente tem um potencial enorme a ser explorado. Por quê? Entenda que a partir do momento que a gente já atendeu historicamente um incidente de um problema de saldo, vamos dar um exemplo, e a gente ter esse portal, né, para consultar de inteligência artificial, que a gente vai lá e consulta, me mostre todos os problemas que a gente teve com saldo, ele vai listar e você coloca o erro, a gente vai estar ganhando muito mais velocidade do desenvolvedor em achar a solução para aquele erro do que ele pegar aquele incidente, abrir um incidente, interpretar, abrir o código, tentar achar o erro. Historicamente, ele já pode ver se teve um erro similar e já vai lhe proporcionar muito mais tempo de atuação, diminuindo o SLA e entregando o valor mais rápido em produção. Então, ali é uma eficiência que a inteligência artificial, sim, ajuda muito, porque ela vai lá, volto a dizer, inteligência artificial é dados, ela vai consultar todos os dados históricos para que a gente possa tomar a melhor decisão. E um ponto importante, a qualidade dos dados. Inteligência artificial sem qualidade de dados, quando você vai preencher, vou dar um exemplo, fiz um incidente lá, resolvi um incidente, escreva exatamente o que você fez, qual foi a solução, porque futuramente você vai precisar dessa consulta para identificar futuros problemas. Se eu tiver hoje só um título ou algo escrito entre linhas, vai dificultar bastante também você entender o teu problema, mesmo tendo a IA. Então, dados bem estruturados também ajudam na tomada de decisão. Então, Raut, Genésio, eu gostaria de agradecer vocês pela participação, por terem aceitado o nosso convite.
Foi uma troca muito bacana. E quero agradecer vocês também por estarem assistindo o nosso programa.